Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Mirielle Alvarenga, eu sou a idealizadora do Centelha Japamalas, uma confecção de japamalas que se transformou nesse canal aqui, onde eu falo sobre japamalas e espiritualidade. Se você tiver interesse em adquirir, fazer um orçamento, conhecer mais as minhas peças, os japamalas mesmo, eu convido você a conhecer o meu Instagram, @centelhajapamalas. É por lá que eu faço os orçamentos, falo os valores dos japamalas, vocês também podem visualizar lá as peças que eu confecciono, tá bom? Eu sou também terapeuta energética, eu faço leitura de registros akáshicos e tenho uma mentoria na qual eu auxilio você no caminho da evolução espiritual, no entendimento dessas leis para facilitar esse processo que muitas vezes é meio conturbado. Então, se você tem interesse nesses outros temas com relação à expansão da consciência, desenvolvimento pessoal e autoconhecimento, eu te convido a conhecer o @Mirielle Alvarenga, onde eu trago mais esses temas, tá bom? Então vamos lá. Hoje eu vou falar um pouquinho a respeito de meditação e japamala. Muitas vezes a gente ouve o termo, né, meditar com o japamala. E tem muita gente que diz que a meditação, né, pura e simples, ela não necessita de um mantra, nenhum acessório por si só. Então, a meditação mais pura, mais simples que existe é simplesmente o silenciar, né? É você estar geralmente sentado com a coluna reta, preferencialmente de olhos fechados, respirando e prestando atenção na entrada e saída de ar e deixar os pensamentos fluírem, né? Simplesmente observá-los sem se apegar a nenhum deles. E nesse processo de observar os pensamentos, num determinado momento, o seu pensamento ele vai, digamos assim, parar de acontecer, né? A gente diz que a gente não consegue parar os pensamentos. Então, nesse processo de observá-los, a gente começa a se distanciar do pensamento. Então, a gente começa a se enxergar enquanto alguém que consegue olhar o pensamento, então não enquanto o pensamento. É como se a gente estivesse no olho do furacão, né? E quando a gente tá ali pensando aquele monte de coisas, a gente tá rodando junto lá, né? Naquele furacão, naquele twister, lá junto com a casa, com a vaquinha. E aí, quando a gente começa a meditação, o processo de meditação, porque também não é de um dia pro outro, é como se a gente saísse desse furacão e conseguisse olhar de fora aquilo tudo rodando, né? Então, a gente consegue aí se separar daquilo que deixa a gente em confusão e selecionar, bom, aquilo ali eu quero, isso eu entendo, isso eu não entendo, por que eu tô pensando isso, né? A gente começa a fazer essa análise porque a gente se vê separado, a gente não tá ali identificado com tudo aquilo. Então essa separação, ela vai nos dando um estado mental de mais paz, de mais silêncio, e no silêncio, na quietude, a gente consegue ouvir melhor. E é por isso que a meditação, ela ajuda tanto a gente a acessar a intuição, porque ela ajuda nesse processo de silenciar. A gente consegue mais fácil esse silêncio interno, então a gente consegue ouvir a voz do nosso coração, da nossa intuição, né? Que é a voz bem silenciosa, que sopra ali o que você precisa fazer. Mas ela é tão sutil, tão amorosa, tão baixinha, que muitas vezes na confusão dos pensamentos, a gente não consegue ouvir, porque logo vem um pensamento e fala, isso não, imagina, que isso, blá blá blá, e aí começa, né? Porque um pensamento ele desencadeia outro, que desencadeia outro, que desencadeia outro, é infinito. Então, por isso que o silenciamento, ele auxilia na comunicação mesmo, com a intuição, com o seu eu maior, com o seu eu superior. E o japamala, né? Onde que ele entra nisso? Quando a gente utiliza um japamala, gente, é um outro tipo de meditação. É uma meditação no qual a gente coloca um foco específico. Porque veja, quando a gente está lá tentando silenciar a mente, né, que é tentando ver esses pensamentos de forma distanciada, a gente está quieto, só observando. E a gente não consegue, por exemplo, focar em alguma coisa. A gente está só vendo tudo passar, né? Se a gente foca em um daqueles pensamentos, a gente já entrou
no furacão. Quando a gente seleciona algo no qual a gente vai focar durante a meditação, por exemplo, um mantra, então a gente começa a repetir aquilo e focar naquilo. E isso também é uma forma de parar a nuvem de pensamentos, porque agora você tem um lugar para olhar, um foco, né? Então você não tá lá rodando. Você escolhe, por exemplo, digamos assim, a casinha lá rodando no furacão e você fica seguindo a casinha e mais nada, né? E é por isso que é importante a escolha do mantra, porque é aquilo que você vai focar durante a sua entoação, a sua repetição, a sua meditação. Então o mantra, né, ele é aquela palavra mágica que ela pode vir aí de uma filosofia que você siga, então pode ser aquela sílaba, palavra ou frase em hindu, né, em sânscrito, ou como o canal Centelha. Se você ainda não assistiu Como Criar Seu Mantra, eu vou deixar linkado aqui para vocês assistirem também. E tem um vídeo que eu falo também a respeito dessa diferença da meditação silenciosa para com o mantra, que eu vou deixar também linkado aqui para vocês, se vocês tiverem interesse, tá bom? Então, para mim, né, tudo aquilo que a gente repete com a intenção de programar a nossa mente é um mantra. Seja eu não consigo, você tá mantrando aquilo. Então, de alguma forma, você tá focando nessa informação eu não consigo, e aquilo tá interiorizando. Se você foca eu consigo, isso aí vai também interiorizando. Em algum momento, ninguém vai conseguir convencer você de que você não consegue, porque eu consigo, é meio óbvio, né? E essas crenças que a gente tem, né, tanto o consigo quanto eu não consigo, elas já estão em nós. Por isso que muitas vezes alguém vem e fala assim, nossa, mas como é que você faz isso? Você fala, não sei, eu simplesmente faço, é assim que eu faço, é assim que eu penso, né? Então é algo que já está enraizado, né? Então às vezes o eu consigo já está enraizado na pessoa, né? Em uma área, às vezes em outra não, né? Então sei lá, ela tem ali uma autopercepção de que, é muito fácil cuidar de planta, por exemplo. E aí ela tem aquele jardim lindo, né? Porque ela tem essa interiorizada, essa crença de que ela consegue dar conta de planta. E a outra, eu não dou certo com planta, eu não tenho mão pra planta, acho planta difícil, sinto que eu não vou conseguir dar conta. E aí, certeiro, né? As plantinhas dela sempre vão morrendo e alguma coisa vai dando errado. Então, são essas crenças que a gente tem, essas percepções do que a gente consegue e do que a gente não consegue. Mas voltando pro mantra, né? Então, quando a gente seleciona o mantra, é importante que ele seja no presente, porque é no aqui e agora que as coisas acontecem, e uma afirmação. Então você não pode falar, eu não quero ser isso, não quero ser isso. Tem que falar que você já é aquilo naquele momento, né? Que é assim que a gente convence o nosso inconsciente. No entanto, se a gente senta para meditar, já pega o japamala, já começa, eu sou rica, às vezes essa informação é um pouco forte pra gente no momento e meio complicado, difícil de acreditar, porque a gente ainda está grudado na matéria. Então a gente vai se referenciar pelo que a gente vê. Então se você pega lá sua conta bancária, vê que tá zerado, que tá menos não sei quanto, vermelho, e você senta para meditar, eu sou rica, você não vai acreditar naquilo de primeira. E muitas vezes nem repetindo muito. Então é importante, gente, e essa é a dica que eu vou dar aqui neste vídeo hoje, que vocês façam, por exemplo, uma combinação de meditações. Então esse mantra, ele vai funcionar muito melhor se você já tiver feito a prática sem o foco, se você tiver feito a prática de silenciar. Porque a nossa mente, ela assimila melhor as coisas quando ela está quieta, entendeu? Porque se você fica lá falando, eu tô rica, o seu pensamento vai estar falando, não, imagina, que isso, o seu negócio tá no vermelho, você tá devendo não sei pra quem, você nasceu não sei aonde. Então ela vai ter ali muitos argumentos para contrariar o seu momento mântrico. Então, é a mesma coisa de quando a gente chega cansado do trabalho e liga a TV, fica lá assim. A gente tá relaxado, a gente soltou, a gente liberou todas as resistências. E aí tudo que é dito na TV, por exemplo, a gente tá assimilando muito mais, porque a gente tá relaxado, a gente tá receptivo, né? Isso também acontece quando a gente dorme, por exemplo. Então, dormindo, o nosso inconsciente está captando todas as coisas, a resistência você baixou a guarda, né? Então, vem toda aquela informação dos sonhos e tudo mais.
E como sonhando a gente não consegue fazer os mantras, né? A dica é que vocês façam um período da meditação de limpeza dos pensamentos e na sequência façam o mantra, né? Então, para quem tem dúvidas, nossa, mas eu fico quieta ou eu mantro? Eu mantro ou eu fico quieta? Eu fico bem focando ou eu solto, né? Então, vocês podem, por exemplo, fazer, né? É uma coisa que eu gosto muito de fazer e que eu sinto que tem efeito. E aí, experimentem fazer isso, depois venham me contar aqui se funcionou. Eu sento para meditação e eu faço ali de 2 a 3 minutos de liberação da mente. Então, eu fico prestando atenção na minha respiração e só observando os pensamentos que estão passando. Quando eu percebo que eu atingi aquele momento mais relaxado, mais receptivo, mais entregue, que eu baixei a guarda da resistência dos pensamentos, que eu mostrei quem que manda aqui, né? Porque quando a gente fecha os olhos para meditar, vem a informação, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Dá aquela vontade de levantar e fazer. Se você resiste a essa informação que chega, tem que fazer aquilo, você só olha, não levanta e não vai fazer. Não deixe o pensamento mandar em você que manda. Quando você sente que você que está mandando ali na parada, sentiu que relaxou, que baixou a guarda, aí é hora de você pegar o seu japamala. Então aí você vai respirar fundo, abrir devagarinho os olhos, mantendo o estado de consciência que você conseguiu com o silêncio, tá? Então não abre o olho, então nessa hora é legal você já ter ele perto de você. Por isso que eu gosto, eu já trago ele para o meu momento de silêncio, porque na sequência eu faço o mantra. Então você volta, abre devagarinho os olhos, mantém um estado de consciência que você conseguiu com aqueles 2, 3 minutinhos. E isso é uma dica que eu dou de tempo, mas você pode fazer mais. Se você viu que ainda tá muito acelerado lá dentro, fica mais um pouquinho, fica 5, 10 minutos. É que às vezes quanto mais tempo, mais desafiador no nosso dia a dia, né? Mas de 2 a 3 minutos só no silêncio já é bastante coisa, pode acreditar. Então ali você já garantiu que você silenciou, que você vai estar ganhando essa qualidade do silêncio para entrar mais em conexão com a sua intuição em outros momentos do dia e já deu baixou a guarda do seu cérebro, né? Deixou os pensamentos aquietados, baixou a poeira, baixou a lama do rio, né? Você consegue ver a água cristalina. Agora é hora de colocar a informação. Então você vai pegar o seu japamala, vai fechar os olhos mais uma vez e vai repetir os mantras as 108 vezes, as 54 vezes, as 27 vezes, quantas vezes você quiser, né? Então, se o seu japamala é de 27 contas, você pode concluir mais de uma volta, se você tiver tempo. Você pode fazer 2 vezes, completando 54, você pode fazer 4 vezes, completando 108, né? Ou uma vez bem concentrada ali as 27, também é suficiente, tá? Não pensem que vocês precisam repetir 108, 500 mil vezes. O mais importante é o como essa repetição é feita. E é por isso que eu tô trazendo essa dica aqui pra vocês. Silenciar primeiro e depois mantrar. E aí você vai mantrar aquelas vezes com bastante concentração, observando o que você tá dizendo e buscando fazer o seu corpo sentir o que você está repetindo. Então, se o seu mantra é, por exemplo, eu fluo com a abundância do universo. Eu fluo com a abundância do universo. Comece a sentir o que é fluir, né? O que é fluir, gente? O que flui? Um rio flui, né? Uma água flui pelo leito de um rio, né? Então, fluência é movimento contínuo, movimento constante, né? Começa a trazer isso para você, um movimento constante. Então a fluidez da abundância não é encher, é encher e esvaziar, né? E eu falo isso num vídeo também sobre prosperidade, né? Que é muito importante quando a gente recebe, a gente fazer circular também aquela energia, seja a energia do dinheiro, a energia do amor, o que chegar pra gente, a gente precisa fazer circular, né? Se a gente fica querendo reter, aquilo ali também não é o fluxo natural do universo, porque o fluxo natural do universo é fluido. Então vai sentindo o que é fluxo, o que é fluir. E a abundância, o que é a abundância? A abundância é aquilo que não tem limite, que não acaba, né?
muito parecido com o fluxo, né? É algo que dá e sobra, dá para dar e vender, né? Então começa a sentir o que é isso, né? Grãos de areia, grãos de feijão, né? Frutas, flores. O que tem em abundância, né? A água do planeta, enfim, o vento, o ar, o que for abundante para você, o que você sinta abundância. Comece a trazer aquilo para o seu corpo, tá? A gente não é corpo, mas a gente está corpo. Então, ele é o veículo para a gente transformar as coisas em realidade. E aí, quando você finalizar os seus mantras, você agradeça. Nunca esqueça de agradecer. Agradeça. Eu gosto de vestir o meu japamala, porque eu sinto que eu trago para mim tudo aquilo que eu repeti, né? E aí eu passo o dia com ele, às vezes fico tocando e tudo mais. E aí você finaliza aquele momento. Eu gosto de finalizar o momento também movimentando o meu corpo, me alongando um pouquinho. Às vezes eu até faço uns movimentos de dança, do yoga. E aí, sim, eu respiro e começo o dia, tá? Então, esta é a dica de hoje para vocês aliarem a meditação silenciosa ali, de silenciar a mente com a programação dos mantras. Experimentem, depois vocês venham me contar o que vocês acharam, tá bom? Quero agradecer profundamente todos que assistiram esse vídeo até o final. Deixem seu like se vocês gostaram, é muito importante para o canal o like, para vocês é só um cliquezinho, mas para mim é muito importante porque o YouTube entrega para mais pessoas e esse trabalho chega em mais gente. Se vocês quiserem também sentirem de compartilhar essa informação, também vou ficar muito feliz e muito grata. Se inscrevam no canal para vocês receberem notificações dos próximos vídeos, lives e novos conteúdos. E na descrição do vídeo eu vou deixar o link do meu Telegram. Lá eu coloco dicas de livros, meditações, mando áudios com reflexões, dicas de filmes também, que é algo que eu gosto muito. Então eu convido vocês a compartilhar esse espaço também comigo, tá bom? Um beijo e até a próxima!